E aí, meu fera, meu aprovado, que bom que você está aqui para continuar assistindo a aula de geometria molecular. E nessa aula de hoje, eu vou falar das geometrias básicas. Vou dar uns macetezinhos, tá? Mas depois a gente vai aprofundar elas. Essas são as geometrias que mais caem nos concursos Enem e vestibulares. Embora o Enem não tenha muitas questões de geometrias, mas você fazer um vestibular um pouco mais concorrido, militares, sim, pode cair geometria, com certeza. Vou fazer ITA, IME, deve cair com certeza. Então, eu agora vou me deter apenas no básico. E a gente vai se deter no básico fazendo o quê? Pela quantidade de átomos. Então, primeiro, moléculas diatômicas. Opa, não ficou grosso por quê? Deixa eu aumentar aqui. Pronto, moléculas diatômicas. Por exemplo, eu tenho aqui N2, nitrogênio ligado a nitrogênio. E aqui eu tenho HF, hidrogênio ligado a flúor. Ou hidrogênio ligado a flúor. Observe que tanto aqui quanto aqui só tem dois átomos, certo? Toda molécula que tem dois átomos ligados entre si, ela é chamada de linear. Não importa se são átomos iguais, que é o caso do N2, ou átomos diferentes. Beleza? E o ângulo entre elas, logicamente, é 180 graus, porque é uma linha reta, certo? Daqui a pouco nós vamos falar, nas próximas aulas, de domínio. O que é o domínio, Sandrão? O domínio é cada par de elétrons ligantes ou não ligantes, porque o flúor ainda sobra aqui, ó, 3 pares de elétrons. Então aqui, ao redor do flúor, ainda teria 4 domínios. Mas a gente vai falar mais de domínio quando der átomo central. Por enquanto, vamos focar nisso que Sandrão está falando aqui agora. Moléculas com dois átomos. Qual é a sua geometria? Linear. Não importa se são átomos iguais ou ligação entre átomos diferentes. Não importa se a ligação é simples ou se a ligação é tripla, como é o caso do N2. Então, posso dizer que moléculas como HCl, H2, O2, todos esses caras aqui, Cl2, CO, todos esses caras são moléculas, sua geometria é linear. Depois também a gente vai falar de arranjos. Né? Existe a geometria molecular, que é a geometria das moléculas, que conta apenas os pares de elétrons ligantes, e o arranjo que conta com os pares de elétrons não ligantes. Então, moléculas com dois átomos, ela só pode ser linear. Bacana? Moléculas triatômicas, ou seja, moléculas com dois átomos. Moléculas com dois átomos, ela tem duas geometrias. Ela tem a geometria, que é a geometria linear também, que ela tem um ângulo de 180 graus. E ela tem a angular. A gente já viu nas aulas para trás que como sobra pares de elétrons aqui no oxigênio, ocorre uma repulsão dos pares de elétrons laterais, certo? Observe que, embora sejam moléculas triatômicas, ou seja, só tem 3 átomos, aqui ó, berílio, 2 hidrogênios, oxigênio, 2 hidrogênios. Essa geometria aqui é diferente dessa. Qual é a diferença, Sandrão? É que por causa desse par de elétrons que sobrou, você tem aqui como se as ligações laterais ficassem em formato de V, e aí já muda o ângulo. O ângulo passa a ser 104,5, enquanto aqui é 180. Então, moléculas com 3 átomos, eu tenho duas geometrias, linear e angular. Mas eu posso lhe antecipar o seguinte, moléculas com 3 átomos, preste atenção, moléculas com 3 átomos, em que o átomo central seja da família 2A, ela vai ser linear. Moléculas com 3 átomos, em que o átomo central seja da família 6A, ela vai ser angular. O átomo central é aquele que está no centro da molécula fazendo as ligações, né? Os domínios. Bacana? Certo? Então tá aí um macetezinho para você. Também é chamado de linear quando você tem duas duplas ou quando você tem uma tripla, que é o caso do carbono, por exemplo.
quando você pega e tem isso aqui, deixa eu aumentar aqui para nós, aqui ó, por exemplo, HCN, ácido cianídrico, isso aqui é linear, o ângulo aqui é de 180 graus. Ah, Sandrão, mas o carbono não é da família 2A. É, mas o carbono aqui, que é da família 4A, ele está fazendo uma ligação tripla. Ou, se fizer duas duplas, que é o caso do CO2, ele também vai ser linear. O ângulo aqui é de 180 graus. Bacana, galera? Também vai ser linear. Então, bota aí, carbono, cara da família 4A, que é o caso do nosso querido carbono aqui, certo? Em que o cara tenha ou uma ligação tripla ou duas duplas, ele vai ser linear, ok? Próximo, moléculas com 4 átomos. Ele pode ser, tem duas também, ele pode ser trigonal plana, que é o nosso caso aqui, ó. Trigonal plana, ou ela pode ser, piramidal. Piramidal. Sandrão, qual é a diferença da trigonal plana para piramidal? Bom, a semelhança é que todas as duas têm 4 átomos. Olha aqui, ó. Boro ligado a 3 hidrogênios e nitrogênio ligado a 3 hidrogênios, certo? O ângulo aqui é de 120 graus, aqui é de 107 graus entre seus pares de elétrons ligantes, certo? E a diferença é o seguinte, quando você tiver 4 átomos, se o átomo central for da família 3A, ele vai ser trigonal plana. Se o átomo central for da família 5A, ele vai ser piramidal. Observe que a piramidal sobra pares de elétrons. A angular também sobra pares de elétrons. Mas a linear não sobra pares de elétrons, porque o berílio é da família 2A. Então já fez as duas ligações aqui, ó. E o boro é da família 3A. Tem 3 elétrons, já fez as 3 ligações, também não sobra pares de elétrons. A geometria linear e a trigonal planas, elas são geometrias planas. A angular e a piramidal, elas são espaciais. Certo? Então, moléculas com estou falando o básico por enquanto, tá, galera? Moléculas com 4 átomos, trigonal plana ou piramidal. Moléculas com 5 átomos, ou espécies químicas com 5 átomos. Nós temos a tetraédrica. Isso aqui é tetraédrica. Sandrão, por que tetraédrica? Se você observar aqui, ó, eu tenho aqui parecido com um tetraedro. Ó. Se ligando as vértices, você vai ter um carinha assim, ó, certo? O átomo central, beleza? Tetraédrica. Geralmente vai acontecer quando? Quando o cara for da família 4A com apenas ligação simples. Mas também a gente, como eu falei, espécies químicas, por exemplo, o NH4, que é o amônio, certo? Ele tem essa estrutura aqui, ó. Beleza? Eu não vou desenhar na forma do tetraedro, tá? Então vamos lá. Então ele tem essa geometria aqui. Então, ele também é um tetraedro. Mais 4 eu fiz, ó. Desculpa, foi NH4 mais. Beleza? Observe que ele tem um nitrogênio e está ligado a 4 hidrogênios fazendo 5 moléculas, certo? E o nitrogênio é da família 5A.
Ah, Sandrão, mas você não disse que o cara da família 5A, ele é Piramidal? Presta atenção, miséria. Aqui, ó. Ele sobra pares de elétrons aqui. Ali não, certo? Aqui ele não sobra pares de elétrons. Então ele é tetraédrica. Beleza? Daqui a pouco eu vou falar sobre os pares de elétrons ligantes e não ligantes na próxima aula e os seus tamanhos, né? O seu volume. Moléculas, agora partículas que passam da regra do octeto. O que é passar da regra do octeto? Ficar com mais de 8 elétrons na camada de valência. Então, nós temos aqui a primeira molécula com 6 carbonos. Nós temos aqui o PCl5, né? PCl5, fósforo ligado a 5 cloros. Essa geometria a gente chama de bipirâmide. Ela tem uma bipirâmide, então ela é uma bipiramidal ou pirâmide de base triangular. Pirâmide de base triangular, Sandrão? Oxi, onde é que está aqui, ó? Se você observar, eu tenho, primeiro eu vou fazer aqui a base, eu tenho aqui, ó, a base de um triângulo, aqui em cima eu tenho uma vértice, aqui eu tenho outra, e eu ligo eles, ó, certo? Beleza? Isso aqui, ó, mais ou menos isso aqui para você entender. Ó. esse Sandrão, um balãozinho, olha. É, quase um balãozinho. Beleza, galera? Certo? Será que deu aí para entender? Acho que deu. Mas a gente vai ter desenhos que vai ter nas próximas aulas, vai ficar bem visualmente, vai ficar melhor. Então, moléculas com 6 átomos, nós temos bipiramidal. Geralmente vai acontecer com quem? Geralmente vai acontecer com os caras da família 5A, o fósforo da família 5A, e não sobra par de elétrons, certo? Ele fez todas as ligações. Então eu tenho aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10 elétrons. Tá bom? Lembrando que essas ligações são ligações o quê? Covalentes. Ok? Moléculas com 7 átomos, também fugindo à regra do octeto. Eu tenho aqui o SF6, certo? São 7 átomos. Um de enxofre e 6 de oxigênio. Dessa molécula, a gente chama essa molécula aí de octaédrica. Octaédrica. Observe que aqui eu tenho uma base aqui que é quadrada e aqui eu tenho um tetraedro embaixo e um tetraedro em cima, mais ou menos como se fosse um balãozinho, assim, ó, certo? E aqui, ó. Beleza, galera? Certo? E o enxofre está aqui no meio. Tetraédrica é quando você tem moléculas com 7 átomos. Geralmente vai acontecer quando o átomo central for da família 6A e fizer todas as suas ligações. Ele também foge à regra do quinteto, ficando com mais de 8 elétrons. Ó. 2 elétrons aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Nós temos um total de 12 elétrons sendo compartilhados. Então ele foge à regra do octeto. Eu quero fazer uma observação para você, em alguns casos aqui o seguinte. Aqui o ângulo é de 109 graus e 28 minutos, certo? O ângulo falei, não foi? O ângulo aqui, que eu quero que você entenda, e você vai entender daqui a pouco. Esse ângulo aqui é de 90 graus, mas esse ângulo aqui é de 120 graus, certo? Já na octaédrica, todos os ângulos são de 90 graus, certo? Não importa com quem seja. Beleza? Só que tem o seguinte. Lembra que eu falei dos arranjos? Se eu substituir um flúor desse por um par de elétrons não ligantes, por exemplo, fazer o enxofre assim, só a título de conhecimento, tá? Porque depois eu vou botar
no lugar correto, aí esses ângulos já não vão ser mais de 90 graus. Vai mudar um pouco, né? Esse ângulo aqui, né? Por que, Sandrão? Porque o volume de um par de elétrons não ligantes, ele é maior do que o volume de um par de elétrons ligantes. Essa é uma das observações de Sandrão. A outra observação que o Sandrão quer fazer para você é o seguinte. É que, por exemplo, os compostos iônicos, como, por exemplo, os compostos iônicos, como sal de cozinha, por exemplo, eles não têm geometria molecular. Por quê, Sandrão? Porque eles formam o quê? Um retículo cristalino iônico no estado sólido ou líquido. Não é isso aí? Só que no estado gasoso, sim, no estado gasoso, aí você pode ter a geometria. Por quê? Porque no estado gasoso, as moléculas, os compostos NaCl vão estar mais afastados um do outro, certo? E aí você pode sim ter uma geometria molecular. Então os compostos iônicos só adquirem geometria moleculares quando eles estão no estado gasoso. Essas são observações e agora nós vamos fazer um aprofundamento bacana, não perca na próxima aula agora. Essas geometrias que nós aprendemos são as básicas e os seus ângulos. Ok? Vamos para a próxima aula.